Então, vamos lá. Eu sou Isabela Mendes, eu sou de Miraí, uma cidade muito pequena da Zona da Mata de Minas Gerais, aqui no Brasil. Eu tenho 19 anos e a partir do ano passado, quando eu completei 18 anos, eu conheci a ONG Iracambi, que é uma ONG de preservação ambiental e restauração da Mata Atlântica, aqui no município de Rosário da Limeira. E foi quando eu fui fazer voluntariado. Nesse voluntariado eu conheci o MAN, que é o Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Um movimento que atua em todo o território nacional e principalmente no entorno da ONG Iracambi, que está localizada na Serra do Brigadeiro, onde é uma serra, um parque estadual que é protegido de mineração atualmente, mas que vem fazendo vários enfrentamentos pelo desejo não só da Companhia Brasileira de Alumínio, mas também de outras mineradoras em tomar esse território para fazer a exploração de bauxita e outros minerais, mas principalmente a bauxita, que é o mineral onde dá, né, origem ao alumínio. Nesse passo que eu dei, eu me apaixonei, assim, conhecendo tudo que o MAN abrangia, que não é só o movimento pela soberania popular na mineração. A gente luta pela soberania do povo na mineração, mas também a soberania das agricultoras e dos agricultores em permanecer nas suas terras, em continuar tendo acesso a lindas cachoeiras que temos aqui aos redores das propriedades e principalmente combater o êxodo rural. O que a mineração hoje nesse território, que é o meu território, né, Miraí, foi alvo de um rompimento de barragem em 2007 e o que hoje eu trabalhando na prefeitura municipal enfrento na Secretaria de Agricultura é o êxito rural. Então, a minha apresentação ela já entra todo no contexto, né? O movimento ele já me levou para vários lugares. E a mineração hoje ela é vendida, né? Nossos territórios são vendidos como commodities para que não é viável para nós aqui, camponeses e agricultores. Esse mineral que é extraído das terras, onde nós hoje falamos, imaginamos, né, a propriedade como uma laranja, Hum. e depois da mineração a gente vê apenas o bagaço. Então, é uma coisa que não é retornável, é uma coisa que a gente não consegue voltar atrás após a exploração, e é uma coisa que não é economicamente viável para o agricultor que perde a produtividade da sua propriedade. Esse dinheiro que a mineradora promete, esse avanço tecnológico que a mineradora vem prometendo às comunidades, esse todas essas artimanhas, né, que as mineradoras vêm utilizando hoje, nós encontramos relatos de que é uma mentira. Eu vivo a realidade de que é uma mentira. Então, a minha história no movimento iniciou bem drástica, né? Foi uma coisa muito rápida e acelerada, aonde eu realmente me encontrei. Meu nome é Marlene, eu nasci na comunidade do São Pedro, cresci, nasci, estudei, cresci nessa comunidade, e depois, né, eu vim para a cidade onde eu estou hoje, que fica próximo a essa comunidade. Aí eu vim terminar meus estudos. Eu estudei, me formei, hoje sou professora da Rede Estadual de Ensino, no estado de Minas Gerais, e em 2018, chegou nessa comunidade onde eu nasci uma mineradora, Zona da Mata Mineração. Então, foi a partir deste ano que nós começamos, né, que eu comecei a, a ficar mais próximo do assunto de mineração. É um processo muito predatório, é um processo muito invasivo, um processo muito desastroso. Hoje, após, né, 5 anos depois da chegada da mineradora, a mineradora fez uma destruição ambiental e social também.
uma destruição, estou falando do relevo, do solo, uma destruição irreversível. Um cenário que eu descrevo como um cenário, pior que um cenário de guerra, porque a comunidade encontra-se toda destruída. São buracos gigantescos, montes de terra gigantescos. São inúmeras máquinas, muitas máquinas, caminhões gigantes, trabalho 24 horas. Então, a extração do minério de ferro é algo muito agravante para o solo, para o relevo de onde é extraído o minério de ferro. Antes, na comunidade, nós tínhamos uma comunidade unida, uma comunidade onde havia várias datas comemorativas, festivas, principalmente as datas religiosas, onde se reunia a comunidade, e no decorrer do tempo, as mineradoras fez um trabalho de desarticular a comunidade, porque ela não gostaria que nós ficássemos unidos para poder manter um enfrentamento. Aí ela começou a jogar uma família contra as outras. Ela ia nas casas das famílias, de algumas famílias, e dizia que a mineração, só as vantagens que ela conseguia ver da mineração, que ia gerar N empregos, que o dinheiro que a mineradora ia trazer para a comunidade, para os proprietários, ela citava valores exorbitantes. Aí as pessoas que compravam essa ideia não aceitava a outra parte que não comprava. E assim a mineradora conseguiu construir uma divergência acentuada entre os moradores da comunidade. Eu cheguei aqui na final da década dos 80 para montar uma fazenda aqui. Finalmente, depois de mais ou menos 10 anos trabalhando aqui, eu montei a organização Iracambi como organização ambientalista. Agora, é importante reconhecer que estamos ambientalistas. A gente não somos de cunho social, nosso objetivo é meio ambiente. Então, quando a gente fala da questão de mineração, por exemplo, a gente não vai entrar na questão, na polêmica de se a mineração é uma coisa boa ou não, isso não tem nada a ver. Nosso interesse é somente o meio ambiente. Então, com isso, a gente estava trabalhando e um belo dia eu descobri que nossa área é situada na área dos maiores jazidos de bauxite, segunda maior área de bauxite no país inteiro. Essa área foi pesquisada na década de 70, mas todo mundo fica caladinho, ninguém mexeu, até o momento quando no início do ano 2003, 2004, por aí, começaram a atuar e se solicitar licença para minerar. Serra do Brigadeiro é uma área de biodiversidade muito importante, e tem nele o Parque Estadual Serra Brigadeiro, que é reconhecido pelo governo do estado de Minas Gerais de ser uma das áreas mais importantes do ponto de vista da biodiversidade no estado inteiro. E esse parque tem uma zona de amortecimento, que é uma área que é de proteção em volta do parque, exatamente onde ficam várias jazidas de bauxita. E a empresa estava querendo entrar nessas áreas, tirar a minério. Então, a gente avertia várias outras pessoas, Sindicato de Trabalhadores Rurais, o Centro de Tecnologia Alternativa em Viçosa, a Comissão Pastoral da Terra da Igreja Católica e a outras pessoas, e montamos uma comissão dos atingidos justamente para se reunir em enfrentar esse problema. As atividades da empresa ficou intensificadas todo ano,
E agora já estamos, a empresa está minerando em vários pontos no entorno do Parque de Cerro Brigadeiro e estamos cada vez mais tentando trabalhar com as comunidades atingidas para mostrar a eles quais são os direitos delas diante da mineração e também estimular a consciência do povo sobre a questão ambiental. Então, basicamente, Meu nome é Roberta e eu sou aqui da Zona da Mata mesmo, né? O CTA também é uma organização localizada aqui na Zona da Mata. Eu vim para Viçosa para fazer ciências sociais. E aí eu me formo e sou convidada para participar de uma pesquisação, que é o Projeto Gengibre, que ele estuda, né, a relação que as mulheres têm com a natureza e como essa relação que as mulheres têm com a natureza impulsiona elas a defender o território. E aí, hoje em dia, eu estou aqui na coordenação do CTA e também atuando no programa de mulheres. Mas agora eu vou explicar, né, o que é essa organização, o que é o Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata. Nós somos uma organização que trabalhamos com agroecologia, mas a gente trabalha com agroecologia antes da palavra agroecologia ser cunhada assim pelos movimentos. Nós, né, do CTA, ajudamos a ir fundando os sindicatos. E os sindicatos também foram fortalecendo o CTA. Numa época em que as comunidades eclesiais de base eram muito fortes também, né? Então a luta das pessoas era muito ligada a essa questão da igreja. E aí as coisas foram se formando e a gente trabalha com uma metodologia específica que a gente chama de intercâmbios, né? Que é a nossa forma de entender também assistência técnica, que a gente acha que um técnico ir para campo ensinar um agricultor não faz sentido, né? Que aí nós, na verdade, juntamos diversos agricultores, pensamos coletivamente a solução e o papel do técnico é facilitar aquele espaço, né? Não necessariamente ele é o dono da razão ali. E a partir disso, né, a gente vai formando também técnicos, porque se você aprende uma experiência aqui, outra ali, né, vai ficando um conhecimento cada vez mais complexificado e diverso, né, do jeito que a gente acha que tem que ser a agricultura também. Porque o Parque do Brigadeiro, ele tem uma característica muito diferente de outros parques, né, do Brasil, em que as comunidades enxergam o parque enquanto um lugar que defende o território. Tem outros lugares que o parque é um espaço de conflito, né, porque tem uma diferença aí que algumas pessoas, né, da conservação ambiental, e muito na época depois da época da ditadura, que se fecham os parques, né, cercam os parques, expulsam as pessoas e as pessoas dizem, não, agora a gente vai conservar esse lugar, como se não tivesse pessoas ali historicamente fazendo esse papel de conservação e de defesa do território, né, como se uma cerca e um documento do governo falando que aquilo é parque que defendesse verdadeiramente uma área. Então, a gente entende que, na verdade, quem defende, né, é, por exemplo, as comunidades quilombolas, os povos tradicionais, indígenas, no caso da Serra do Puri, dos Puris, né, que é a Serra do Brigadeiro, são esses grupos que defendem o território, esses grupos que mantêm a biodiversidade, que mantêm as árvores levantadas a partir de um manejo histórico, né? E a gente começou a perceber que essas mulheres elas eram atingidas pela mineração antes mesmo da mineração chegar, né? A partir dessa lógica do medo, a partir dessa quando aparece um carro estranho na comunidade, quando aparece um drone, não precisa ter a extração para elas já se sentirem ameaçadas, né? Há uma lógica do medo que é instaurada no território. E especificamente ali, né, sobre Carangolinha, Divino, a Serra do Brigadeiro, a gente também foi percebendo essas estratégias de defesa dessas mulheres, né, do território, como elas vão se unindo a partir da igreja, como elas também, né, criam esse lugar de vigília, de uma ir falando com as outras, e essa mineração também vai organizando essas mulheres para defender. As próprias mineradoras, elas já têm uma estratégia de falar com os homens, né, de certa forma, inflar essa masculinidade, mas a partir de uma masculinidade dominadora, né? Que a mineradora tem muito mais poder sobre aquele agricultor, só que o agricultor tem muito mais poder sobre a agricultura. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, com uma pergunta.